chegamos no fim do tema, a responsabilidade dos pais, né? Quarta parte. Então vamos lá. O que nós já vimos, uma breve recapitulação, vimos na aula anterior, baseada em Efésios 6,4, eu quero que você abra a Bíblia e deixe aberto nesse texto, né? Efésios 6, versículo 4. Nós já vimos que criar filhos é mais do que sustentá-los financeiramente, dando comida, abrigo e educação. É muito mais do que isso. É inculcar diariamente neles todos os princípios do Senhor. Essa é a missão principal do pai cristão. Lógico, nós estamos falando para crentes, né? Ok? É inculcar diariamente neles todos os preceitos do Senhor. E a necessidade de disciplina. Paulo deixa claro, o apóstolo ensina de uma maneira bastante clara para nós, que a disciplina faz parte, porque todos os nossos filhinhos nascem pecadores e precisam de um ajuste, né, de alguns ajustes. E é a disciplina paterna que vai fazer essa diferença, ou vai corrigi-los, né? Essa é a ideia de disciplina, que na sequência também já vimos o termo disciplinar, do grego pandeia, originalmente ele fala de treinar, educar e corrigir. Em algumas versões você encontra esse versículo 4 do capítulo 6 de Efésios, esse primeiro termo não está como disciplina, né? Capítulo 6, versículo 4 de Efésios, você encontra doutrina. Essa versão não é muito boa, essa tradução. Porque se você for buscar no original grego, esse termo que é mencionado por Paulo ali, é o termo pandeia, paideia. Ele trata de alguma coisa que é mais do que doutrina. Quando você vê a versão doutrina ali, você tem que adicionar a ideia, e essa é a ideia principal do texto, do contexto de Paulo, é de correção mesmo, é correção. Não é só doutrina no sentido de teoria, mas é alguma coisa mais voltada a ensino corretivo da criança, tá? Então o termo correto mesmo é treinar. A ideia de disciplinar no Senhor é treinar, educar, corrigir. E não há como transferir, Paulo deixa claro, é aos pais que é dada aquela ordem. E o termo também pais, vocês já viram, é para o pai, o marido, começa ali. Ah, mas e as irmãs que não têm marido? Lógico, a esposa, a mãe, nesse caso, tem que fazer o papel disciplinadora também, né? Também. E mesmo a quem é casado, o marido recebe auxílio da esposa também nesse sentido. Mas ele tem que ser o líder nesse ponto, ele tem que ser o juiz da casa. Ele é que vai puxar a fila nesse sentido, né? De orientação e de aplicação da própria disciplina corretiva. Tá? Vimos também que vários textos do livro de Provérbios, lembra que nós estudamos exaustivamente não, né? Alguns textos do livro de Provérbios que diz que a disciplina corretiva bíblica instrui os filhos. Alguns textos dizem que a disciplina instrui, a disciplina dá sabedoria aos filhos, né? Livra-os da tolice. A disciplina também livra a alma dos filhos do inferno. Olha que termo bom e pesado, inclusive, não é? A própria disciplina livra a alma deles do inferno, nós falamos sobre isso. Além de oferecer delícias aos pais, porque o filho que tem disciplina, é disciplinado, ele aprende a se submeter à liderança paterna e materna, e isso traz delícias para a família, especialmente para a mãe, diz ali o texto, né? Traz delícias aos pais. E a disciplina é demonstração de amor para com os filhos. A Bíblia, então, mostra que quem disciplina, ama. Quem disciplina o filho, ama o filho. Porque Deus faz isso conosco por amor. Por isso que Ele nos disciplina. É a cópia, nós imitamos Deus na paternidade dEle, não é? Vimos que vara da disciplina, como é mencionado em Provérbios, vara da disciplina, a vara, ela não precisa necessariamente ser uma varinha de árvore, um galinho de árvore, embora ajude, possa ser utilizado isso. Mas ela pode ser um chinelo, uma cinta, mas nunca com as mãos, porque as mãos são feitas para acariciar, abraçar, acolher e abençoar. As mãos
É um contato direto no nosso corpo físico. Eu não estou mistificando a coisa aqui, mas é óbvio que é isso. A gente tem que entender isso, não é? As mãos são para acariciar e abençoar o meu filho, não para discipliná-lo nesse sentido de agressão física, não é? E vimos outras coisas além disso. Muito bem. Hoje nós vamos entrar então no tema da admoestação. Vimos a disciplina, agora Efésios 6:4, como eu disse, vamos deixar as nossas Bíblias abertas lá, ou se você quiser acompanhar aqui também não tem problema. Efésios 6:4, continuando no texto. O texto diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Já vencemos 75% desse versículo. Hoje estamos na última parte, no último quarto do versículo, por assim dizer, né? A quarta parte, a final, que fala sobre a admoestação do Senhor. O que é a admoestação? Bem, primeiro Paulo menciona não só a disciplina, que é a correção física, a correção, né? Mas também a admoestação do Senhor. Elas andam juntas. A admoestação do Senhor não envolve necessariamente correção física. A admoestação está mais ligada à instrução. Ela é mais algo didático, de ensino, de instrução. Admoestar no grego original, no grego, o termo que Paulo usa exatamente nesse versículo aqui, o termo é noutesia, que é a junção de dois termos gregos. Primeiro, nous significa mente, mas o termo titel, ou tesia, que engloba aqui no termo noutesia, titel significa inculcar, colocar e assentar. Então, admoestar seria colocar na mente da criança. Então fala de instrução, colocar na mente da criança. Ok? Admoestar no Senhor significa advertir. Sim, muitas vezes a gente tem que, sabe aquela reprimenda, mas é algo corretivo, mas sem a aplicação da vara, da correção física, mas é uma reprimenda que nós damos, ou um aviso, um alerta do pai, também da mãe, quando necessário, não é? Olha, não entre por esse caminho que ele é perigoso, não faça isso, né? É uma instrução, né? É uma advertência ou aconselhamento, aconselhar para formar uma disposição mental voltada para os princípios de Deus. Esse é o objetivo. Nós fazemos isso baseado nos textos bíblicos que nós vamos inserir no coração da criança, usando a palavra de Deus, para ensinar o porquê daquilo. A criança precisa da resposta, porquê daquilo. Porquê daquilo. Lógico, até determinada idade, as explicações não são muito aproveitadas pela cabecinha da criança, mas depois de uma certa idade ela já tem a compreensão. E você precisa explicar o porquê daquilo. Mas no Senhor, segundo os princípios de Deus, não porque você não gosta daquilo, mas às vezes aquilo não é pecado, não é um erro, e você tem que aprender a lidar com aquilo. Mas você vai admoestar no Senhor, tá? Bem, é conversar com a criança e colocar suas ideias em ordem, mostrando as promessas e advertências de Deus para a sua vida, para a vida da criança, para a vida do filho. E os pais são os instrumentos que Deus usa para isso. Mais uma vez, reforçando, já foi falado, vou falar de novo. Não é transferível esta ordem do Senhor. Dá para deixar algum tempo as crianças aos cuidados de terceiros? Vovô, vovó, vizinho, tia, pode. Mas essa responsabilidade nunca vai ser transferida. Se alguma coisa acontecer que a criança vai crescer mal educada, a responsabilidade é sua, pai. É sua, pai. Não põe a culpa na babá, não põe a culpa na vovó, nem no vovô, e nem na tia, nem no vizinho. A culpa é sua, pai, principalmente pai, o homem da casa, e a mãe junto, claro, auxiliador e idônea. São coniventes, não tem jeito, eles são um. Né? Às vezes a esposa sábia tem que ajudar o marido a perceber isso e a praticar isso. Olha, com você é coisa, marido. Você está vendo aí, debaixo da sua barba, a coisa acontecendo, você não faz nada. Né? Então, a esposa precisa exortar o marido, vez por outra. Ok? Então, é isso. É colocar na cabeça,
colocar as ideias da criancinha em ordem, mostrando as promessas e advertências de Deus, através das Escrituras. Você não consegue colocar princípios de Deus se você não conhecer os princípios de Deus. O que nós estudamos em em Deuteronômio 6? É aquilo lá, gente. Nós não podemos fugir de Deuteronômio 6. Nós precisamos entender aquilo que está escrito em Deuteronômio 6. Como nós falamos algumas aulas atrás, reforçando, recapitulando, aquilo que nós já vimos. Bom, vamos ver alguns textos que falam sobre a admoestação do Senhor, principalmente em Provérbios 22:6. É um texto clássico que muita gente olha para ele de alguma forma e às vezes tem uma ideia um pouco distorcida da realidade desse versículo. Vamos tentar entendê-lo dentro do tempo que a gente tem. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Salomão, quando escreve esse texto, ele deixa claro o seguinte: há uma ordem para os pais de ensinar a criança. Ensina a criança, está falando para os pais. Esse ensino aqui está voltado para os pais. Muitas coisas no livro de Provérbios, aliás, o alicerce do livro de Provérbios é: filho meu. Lembram-se? Várias vezes Salomão repete: filho meu. Então ele está falando para o filho. Consequentemente, ele está instruindo também pais para ensinarem seus filhos, ok? Então a ideia é essa: é o filho que vai ser ensinado pelo pai, especialmente no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. O que significa esse texto? Salomão quer dizer aqui, não quer dizer que é uma promessa infalível. Tipo assim, eu ensinei o meu filho e vai dar tudo certo. Posso soltar as rédeas que eu ensinei no caminho, e aí ele vai, e não vai dar nenhum erro. Não é essa a ideia. A primeira coisa que nós precisamos tirar da nossa cabeça, não é uma promessa fechada. Há uma ordem a ser cumprida. Ensina o caminho, encaminhe a criança. O resultado aqui, embora você tenha esse final do versículo aqui, mas não é uma promessa fechada. Pois não? De como proceder. Exatamente. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, mas de como proceder, de como nós devemos andar. Emílio Garófalo, ele tem uma visão bastante boa a respeito disso. Ele fala assim: primeiro, o livro de Provérbios é um livro que mostra, primeiramente, o procedimento, e ele também mostra o mundo ideal. Provérbios é um livro que apresenta o mundo como ele deveria ser. Tipo assim, o justo faz assim, e assim, e assim, e é abençoado. O perverso faz ao contrário, assim, assim, assado, e é disciplinado ou destruído, amaldiçoado. Esse é o mundo ideal. Salomão escreve Provérbios. Mas depois, quando Salomão escreve Eclesiastes, o que ele fala em Eclesiastes? Se você pegar o capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 15, você vai poder entender um pouquinho da realidade do mundo. Eclesiastes nos fala do mundo real. Não o ideal, o mundo real. E ele fala assim no capítulo 7, versículo 15, que há justo que perece na sua justiça, porém há perversos que prolongam a sua vida fazendo a injustiça. Isso não é o ideal, mas é um mundo corrupto, um mundo caído que nós vivemos. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Olhe para esse versículo como um procedimento correto do Pai. Este é o procedimento. Resultados para Deus. Deixa Deus. Cumpra a ordem como pai e deixe os resultados para Deus, ok? Então, não é uma promessa, nem indica que o pai ou educador é o responsável final pela vida moral do filho. Quando você estuda também o livro de Ezequiel, tem um texto bastante claro, que deixa bem claro para nós assim:
que diziam os antigos: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então ele diz assim: o filho não vai levar a culpa do pai e o pai não vai levar a culpa do filho. A alma que pecar, essa morrerá, porque todas as almas são minhas, diz o Senhor. Diz o Senhor. Todas as almas são minhas. Então não é porque o crentinho nasceu na casa do crente, nasceu da família do crente, que ele automaticamente é crentinho. Não, ele precisa se converter. E a alma individual vai prestar contas diante de Deus. Se você estuda o livro de Reis, por exemplo, o livro de Reis tem algumas passagens ali que você fica falando assim: mas Senhor, está errado, como é que está isso aqui na Bíblia? Dá vontade de tirar aquele texto da Bíblia, mas não pode tirar o texto da Bíblia. Você não pode tirar uma vírgula da Bíblia. E ele diz assim: alguns reis perversos, reis cruéis de Israel, tiveram filhos piedosos. Outros reis tiveram filhos piedosos, né? Reis perversos, totalmente idólatras. Mas o filho piedoso, que andou nos caminhos do Senhor, jogou tudo fora, a adoração idólatra do pai, fez uma reforma dentro de Israel, andou nos caminhos do Senhor, morreu nos caminhos do Senhor, teve um filho. E esse filho fez tudo o que não agradou o coração de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer o que é correto, mas deixar os resultados para Deus. Ok? Coloque isso na sua cabeça. Mas um dos elementos, ou seja, a admoestação dentre outros, vejam, o seu filho, dentre uma gama de instrução, que a mais importante, claro, é essa daqui, é a do pai, mas não é só essa que ele vai receber no mundo onde ele está inserido, e você não vai poder evitar isso. Você não vai poder pôr o teu filho dentro de uma bolha de vidro, né? Como é que chama? Redoma, é isso? Não dá. Ele vai uma hora enfrentar o mundo e vai receber algum tipo de instrução lá. Então, a principal é essa, a admoestação, mas é um dos elementos que vai formar o caráter do seu filho. É o principal, mas não é o único. Dentre outros, que o filho jamais esquecerá dessa admoestação do Senhor que o pai vai dar, tendo um efeito positivo permanente no coração dele, ainda que ele entre por outros caminhos. Por quê? Porque ele é uma pessoinha. A mente dele não está vinculada à sua. O coração dele ele é uma outra criatura. Independente de você, ele vai tomar uma certa altura na vida dele, ele vai tomar as decisões dele, independentemente de você. Ele vai ter que andar nos caminhos dele. Então, aquilo que você inculcou, lembra desse termo, inculcar? Eu acho que você tem que lembrar, irmão, pelo amor de Deus, diz que você lembra. Você lembra? Nós estudamos, eu gosto da palavra exaustivo, não foi tão exaustivo, porque parece que também fica pesado, né? Mas a gente repetiu algumas vezes, né? Inculcar é ensinar com persistência. Onde é que está esse termo que a gente bateu nessa tecla há alguns dias atrás? Deuteronômio 6, né? Inculcar. Então, isso vai estar no coração da criança. Agora já jovem, né? Já jovem. Pode ser que ele abrace aquele ensinamento e obedeça, e pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é, você ensinou ou não? A questão é o hoje. Eu preciso abraçar essa causa e fazer aquilo que me cabe fazer. Ensinar, instruir, inculcar na cabeça dele. Mostrar as consequências da desobediência, como Moisés fez isso lá no livro de Deuteronômio, não é? A ideia do livro de Deuteronômio era recordar toda a lei do Senhor, todos os princípios de Deus, toda a história, toda a revelação de Deus em Deuteronômio, é recordar tudo aquilo, deixar na cabeça dos israelitas fresquinho todas as instruções do Senhor, e chega no fim, Moisés velhinho diz assim: escolhei hoje entre a bênção
e a maldição, entre a obediência e a desobediência. Escolhei vós hoje. Essa é a ideia. E nós vamos um dia chegar para o nosso filho e nós vamos ter que falar isso. Escolhei hoje aquilo que eu inculquei na sua cabeça, os princípios de Deus, ou não. Você vai ter que escolher. É você que vai andar agora. Você precisa ser uma pessoa, né, que ande nos caminhos do Senhor. Por isso, instrução e oração. Senhor, ganha o coração do meu filho. Senhor, abra os olhos do meu filho, da minha filha, para que eles compreendam o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, os princípios de Deus. Então, eles não vão se esquecer, independentemente dos caminhos que eles traçarem para eles mesmos. Vai ter um momento que mamãe já não tem mais, o braço está curto, já não chega mais lá para puxar ele, vem para cá, não dá mais. Alguns dizem quando o filho vai para o quartel, né, para o exército, é onde o filho chora, a mamãe não vê, né? É mais ou menos assim a vida em outros lugares também. Não vai ter jeito, vai ter uma hora que teu filho vai sair de casa. Tua filha vai sair de casa. Ela vai enfrentar o mundo. E você não tem mais domínio sobre isso. Mas inculque então hoje, aproveite o tempo, ganhe tempo. É hoje, enquanto a criança é tenra, em tenra idade, você já vai começando a colocar os princípios. Quanto mais cedo você começar, mais chance de que ele tenha sucesso como um crente, como um filho de Deus. Creia nisso. Continuando, olha aí o texto, está aqui, Deuteronômio 6, né? O que é a admoestação? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Agora, peraí, Moisés. Só por que você está falando aí? Aí você já estudou o versículo anterior, né? Inculcar o quê? Você estuda um pouquinho antes e você vê, essas palavras estejam no seu coração, no coração do Pai. Tu as inculcarás. Inculcarás o quê? As palavras, a palavra de Deus. Eu não posso instruir meu filho, embora seja positivo, como homem natural, e falar assim, olha, eu vou contar a história do teu avô, o pai do teu papai, era um homem justo, era um homem que ele pagava as contas em dia, ele não tinha dívida, ele acordava cedo, ia dormir tarde, era um trabalhador, ele nunca roubou, nunca matou, nunca adulterou. Isso é inculcar a palavra de Deus na cabeça do filho? É positivo, mas não transforma a vida do teu filho. Deus tem um compromisso com a sua palavra e não com o testemunho do papai, do vovô, do titio, da mamãe, da vovó, do vizinho, do professor da escola. Por mais bonito que pareça, mas Deus tem um compromisso com a sua palavra. É ela que Ele usa como uma espada de dois gumes para ferir o meu coração de pai e o coração do meu filho também. O coração do teu filho também. Então, a ferramenta que os pais devem usar é a palavra de Deus. Só ela tem poder para transformar a vida dos filhos. Só ela. Mais uma vez, olha aí, Deus está batendo na mesma tecla. Deus está batendo na mesma tecla. Você precisa ser mestre da palavra. O pai precisa estudar, comer a Bíblia. Com ketchup ou sem ketchup, não sei, problema seu. Mas você precisa ingerir essas palavras. Você precisa estudar de Gênesis a Apocalipse. E não só ler por ler, mas estudar, meditar. Salmo 1 diz que o bem-aventurado é aquele que se separa das coisas ímpias, não é mesmo? Dos primeiros versículos, mas que medita na palavra de Deus dia e noite. Meditar não é simplesmente ler, fechar e ir embora, mas é buscar entender o que é que aquele texto fala. Eu preciso entender o que é que aquele texto fala.
E aí então eu vou poder explicar para o meu filho, isso aqui se aplica na sua vida, meu filho, olha aqui o papai estudou, isso aqui é forte para mim, doeu no meu coração, mas eu vou ensinar para você. Deus manda fazer assim. Coloca Deus. Fala que é Deus que está falando, é mais do que você, pai, é Deus. Quais as implicações? O Dr. Augustus e a professora Minka nos ensinam que, primeira implicação de tudo isso que nós estudamos nesse capítulo 9 do livro que nós propomos a estudar. Primeira implicação, a maioria dos problemas com filhos deve-se a uma criação deficiente. Como criação deficiente, ele coloca dois extremos, preste atenção. Ou por abuso de autoridade dos pais, provocando a ira nos filhos, ou por falta de disciplina e falta de criação adequada nos caminhos do Senhor. Dois extremos. Ou pega pesado demais, isso não é disciplina. Às vezes é agressão física, mas não é disciplina. E o Senhor não está nem envolvido ali com aquilo. Ou a falta da disciplina, a frouxidão. Nós fomos criados, queridos irmãos, a maioria de nós, eu penso, a maioria de nós foi criado em um ambiente muito frouxo. E quando não foi um ambiente frouxo, em alguns casos, foi um ambiente extremamente abusivo a nível de disciplina física. Nenhum dos dois funciona. Aí nós vamos aprender, então, como Paulo diz aqui, o que é disciplina e a demonstração do Senhor. É tudo que nós vimos nessas 4 aulas aí. Então, nem um extremo, nem outro. A maioria dos nossos problemas é por falta disso aqui. De aplicar Deuteronômio 6, se eu puder ser bem prático aqui, né? De aplicar Deuteronômio 6. Tá? Segunda implicação, sempre dependeremos da graça de Deus. Se nossos filhos crescerem e se tornarem crentes fiéis, será apesar de nós. Apesar de nós. Não se vanglorie se teu filho andar pelos caminhos do Senhor. Louve a Deus. Senhor, o Senhor teve misericórdia da minha vida. Obrigado, Senhor. É o Senhor que operou na vida do meu filho, da minha filha, encaminhou meu filho e minha filha nos caminhos do Senhor. A glória é tua. Então, pais podem inspirar seus filhos a amarem a Deus, apesar de falhos, através de uma vida de lealdade ao Senhor e às Escrituras. Sim, há uma influência, e nós somos chamados para isso. A ordem de Paulo aqui, no capítulo 6 de Efésios, versículo 4, é: pais, façam isso. Isto é uma ordem de Deus, não é uma sugestão divina. Como se Deus chegasse e falasse: olha, eu vou dar uma ideia para você, o que você acha, hein? O que você acha? Ô, papai, fazer assim, assim, assado, hein? Não, Deus não está fazendo isso. O Espírito Santo, usando Paulo, diz assim: faça. É uma ordem, você não vai poder escapar disso, você que é pai. Você não vai escapar dessa responsabilidade. Mas as regras de Deus estão abaixo da soberania de Deus. E isso tira peso de um pai que foi fiel, um pai que admoestou, que criou o filho nos caminhos do Senhor, que fez a tarefa de casa, aplicou isso daqui, e mesmo assim hoje o filho se desvia. É possível? É. É possível. Porque os resultados não estão nas nossas mãos. É Deus. Mas Senhor, aí você cobra de Deus, né? Senhor, eu fiz tudo certinho, o Senhor tinha a obrigação de fazer com que o fruto nascesse, que a coisa acontecesse. Nós temos que falar assim: Senhor, Tu sabes todas as coisas, eu não compreendo. Eu tenho uma boa consciência diante de Ti, Senhor, que até onde eu pude enxergar como é disciplinar e admoestar meu filho, eu pude fazer. Porém, agora eu vejo que meu filho está desviado.
Mas você tem um argumento aí para conversar com Deus. Senhor, apesar de mim, apesar das minhas falhas, Tu sabes todas as coisas. Eu procurei fazer o melhor. Por favor, traga meu filho pródigo de volta para casa. Você pode fazer isso. Você vai ter força para fazer isso. Você vai ter ânimo para fazer isso. Porque você olha o que você aplicou lá atrás e você consegue, não por tua força nem para tua vanglória, nem para cobrar isso de Deus, mas você pode chegar em Deus e falar assim: Senhor, eu tentei e fiz o melhor que eu pude. Ganha o coração do meu filho. Quebra o coração do meu filho. Faz com que ele caia em si e volte para a casa do Pai. Então, por último, Dr. Augusto diz também que há uma outra implicação, que pais e mães devem reavaliar como estão usando o seu tempo. Como estão usando o seu tempo. O trabalho é mais importante para você, pai, e falando de mãe também, né? À luz do mandamento, da palavra de Deus, para criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Tempo não se avalia apenas por quantidade, mas também por qualidade de tempo. É bom e é importante, faça isso, vá bater um futebol com teu filho. Vá levar ele para nadar na piscina, ou alguma coisa semelhante. Vamos curtir, vamos brincar, vamos ter momentos de lazer dentro da família. É saudável, mas não pode ficar só nisso. Eu preciso gastar tempo de maneira formal, sentando com meu filho, lendo a Bíblia, gastando tempo com ele. Eu preciso reavaliar o tempo, a qualidade de tempo que eu estou gastando com meu filho. Conhece essa mocinha aqui? Olha só o que ela fala para a gente. Eu sei que a instrução aqui é para o papai e para a mamãe, tá? Mas ele deixou alguma coisa aqui para a mamãe agora. Olha que interessante. Há mulheres que realmente não precisam de emprego para sustentar a família. Vocês concordam com ela? Mas resolvem trabalhar e deixam a criação dos filhos sob a responsabilidade de uma babá ou dos avós. Podemos avaliar, Minka, olha só o que você fala. Podemos avaliar o quanto certas mães amam seu filho pelo fato de que jamais confiariam seu carro a babá, mas geralmente confiam seus filhos a elas. Como? Creche também, né? É, na creche também. Nada de errado em estudar e ter uma profissão, mas a mulher casada deve adequar a sua vida ao papel de mãe presente, às que têm esse dom. Eu tive que resumir aqui essa mensagem, porque ela diz assim: tem mulheres que infelizmente não têm o dom de serem mães. E ela diz assim: é preferível então que você nem tenha filhos. É duro ouvir esse tipo de coisa. É duro um crente ouvir esse tipo de coisa. Eu vou contar uma história respondendo uma pergunta lá de trás. É pecado a mulher trabalhar fora? Não, não é. Eu vou contar uma história que nós vivenciamos aqui dentro da igreja. Era uma vez, duas irmãs, e uma tinha tempo integral, não trabalhava fora, teve 3 filhos, caminhou com esses filhos, já morreu, tá? Essa irmã. Nós acompanhamos a nossa irmã, né? Mas é uma realidade, por isso eu posso contar, eu tenho liberdade de contar, porque nós vimos com os nossos olhos que a terra há de comer. Nós vimos essa realidade. Uma irmã teve todo o tempo do mundo para cuidar dos seus filhos, e os 3 filhos não estão andando nos caminhos do Senhor hoje. Era uma vez uma outra irmã que
O marido abandonou. Ela teve 2 filhos. Ela teve que sustentar esses filhos. Ela teve que cuidar deles. Trabalhou duro, porque não tinha como dar comida para os meninos pequenos ainda. Ela teve que ir trabalhar fora. Os 2 filhos são hoje crentes. Não sei se ainda estão no ministério, mas eles eram da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um deles chegou a ser presbítero. Os 2 chegaram a ser presbíteros. Não sei se continua ainda, mas andaram nos caminhos do Senhor. Pergunta: que tipo de tempo que a mãe aplicou na criação do filho? Mas eu jamais vou pregar aqui que sempre vai dar certo quando a mãe trabalha fora. Não vou pregar isso aqui. O princípio é: trabalhar fora é pecado? Não, não é. Mas avalie, seja honesta, sejam honestos, pai e mãe. É óbvio, não precisa fazer conta matemática. Se a mãe trabalha fora, embora o pai tenha um ganho razoável, e a mãe tenha que trabalhar fora para suprir alguma outra coisa, alguma outra necessidade, a não ser que seja alguma coisa extremamente necessária, né? Questão de sobrevivência mesmo da família, aí é inevitável que a mulher tenha que auxiliar o seu marido. Mas se não for o caso, mães, é óbvio, ficar em casa e teu filho receber esse cuidado é bíblico. Se a mãe trabalha fora para ajudar o marido, ela faz bem. Aquela que não precisa trabalhar fora e cuida dos filhos, faz melhor. Faz melhor. E aí a gente fica pensando: olha o legalismo aí. Coloque diante de Deus. Não sou eu que estou falando isso. A Bíblia chama as nossas irmãs a serem boas mães e boas donas de casa. Em primeiro lugar. Podem ser boas profissionais? Pode. Pode estudar PhD, DDD, ODD, DDDrim. Pode ter tudo o que quiser. Desde que seja mãe e esposa. Primeiro chamado de uma mulher casada é ser esposa e mãe. E isso eu não posso negociar, queridas. Não posso negociar. Embora eu contei essa história para você perceber que Deus é Deus. A mãe que era sozinha e teve que trabalhar fora, fez, e bem feito, o tempo que ela tinha para cuidar dos seus filhos, não é? Ok. Mas isso não é regra, isso é exceção. A regra é: foque na criação dos filhos. E o pai vai lá fora suar a camisa para trabalhar e ganhar o sustento da casa. Se por algum motivo de doença, alguma coisa lá, o pai já não puder fazer e não estiver passando necessidade, a mãe pode ajudar, busque de Deus aí uma saída. Vai buscar adequar isso, mas não perca a visão de mãe educadora, disciplinadora, modelo de submissão dentro do lar. De quem que os filhos aprendem a submissão dentro do lar? Me diga. De quem? É da mãe. A mãe é modelo de submissão e começa aí. Porque muitas mulheres saem fora disso aqui. O marido já falou: bem, precisa disso. Precisa disso. Eu estou trabalhando, estou ganhando, olha, dá para a gente ter uma vida mais modesta e você fica em casa. Nossos filhos são pequenininhos, eles precisam de você em casa. Mas a mulher, não, e vai para a rua. Não esperem bons resultados. Eu quero deixar bem claro isso para as irmãs. Mais uma vez, gente do céu, pelo amor de Deus, não diga que eu sou legalista, por favor. Mas olhe para a Bíblia. Abrace a Bíblia. Você submisso à palavra de Deus, você está seguro, segura. Como? Contra a cultura, é verdade.
Verdade, Roque. Nós vivemos contra a cultura, né? Nós somos um povo que é contra a cultura, é verdade. A ideia hoje é dissolver família, dissolver casamento. O casamento agora já não tem mais valor nenhum, né? Você pode casar, descasar, o momento que você quiser. Aliás, essa incompatibilidade de gênios é uma coisa muito antiga, né? Já desde a minha época, eu não gostei muito da cara dele. Não sei, de manhã ele acorda meio azedo, ele não faz a barba, ele não escova o dente direito. Eu vou separar. Qualquer banal, motivos banais. E continua, está pior ainda hoje, né? Está pior hoje. Então, a ideia do casamento está sendo banalizada e, consequentemente, a ideia também de família. Família hoje é banalizada. Então, a gente está resgatando isso como igreja, nós temos a obrigação de falar isso para vocês, pais e mães. Aquela ideia, mas meu marido não faz o papel dele, eu vou ter que fazer o papel dele. Não, você tem que chegar no presbítero e falar assim, presbítero, meu marido é um vagabundo, ele não quer fazer o trabalho dele. E agora? Desculpa, meu, misericórdia. Perdão, irmãos, desculpa pelo termo. Meu marido está deixando a desejar como provedor do lar, né? Vamos usar uma palavra mais elegante. Indolente. Está deixando de fazer o papel dele. Aí eu tenho que ir para a rua. Não, chama o presbítero da igreja, porque a gente vai exortar o nosso irmão, né? A gente vai mostrar o caminho do Senhor para ele. Vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. Se for uma extrema necessidade, às vezes o homem está doente, está depressivo, é verdade, às vezes precisa de um apoio feminino ali, né? Vamos suprir temporariamente, alguma coisa combina entre vocês. Então nem tudo que a gente combina entre marido e mulher é bom. Nem tudo. Eu estou em unidade com meu marido. Ananias e Safira também estavam. Foi os dois para o buraco. Vocês lembram da história? Pois é. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, queridos, sempre analisemos isso. Nós temos que andar segundo os princípios de Deus. O princípio de Deus é esse. Marido é provedor, é o supridor do lar, é o que traz o alimento para casa. Basicamente é ele. Em alguma exceção a esposa vai ajudar, mas muito bem analisado para não entrar em detrimento à criação dos filhos. A criação dos filhos. Ok? Então, como essas duas histórias que eu contei aí eu estou mostrando biblicamente o que é a regra e não a exceção, para que a gente vá para casa tranquilo, né? Você está tranquilo agora? Negativo. Alguns aí não estão. Não tem problema. A Bíblia serve para isso. A Bíblia serve para isso. Né? Então, mais alguém queria completar a nossa fala aqui? Lu, pode falar. Na questão da criação de filhos, você falou a respeito de muitas vezes os filhos se desviam. Você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu fiz tudo o que eu pude, né? Mas muitas vezes também a gente não faz tudo que pode, como faz. É verdade. E mesmo assim, a gente tem direito de chegar diante de Deus, mas Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu fui um pai e uma mãe negligente. Isso. Como mãe, né, se eu era um modelo de submissão para o meu filho e hoje ele não consegue submeter as leis, a liderança da igreja, eu tenho misericórdia dele e de mim também. Amém. Eu posso salvá-lo. Isso. Porque muitas vezes a gente não acerta tudo, né? Mas a gente tem o direito de chegar diante de Deus e reconhecer. Tem misericórdia. Exatamente. Então, eu preciso que o Senhor olhe para ele e use misericórdia. Amém. Eu só trocaria uma palavrinha aí, tira fora a palavra tem o direito. Nós não temos esse direito. Porém, nós usamos da graça. Apesar de eu não ter esse direito, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia, né? Eu fui um pai e uma mãe muito indolentes, né? Então, tem misericórdia de mim. É isso mesmo que a irmã Luciana falou. Tem misericórdia, Senhor. Apesar de quem eu fui, como pai, como mãe, Senhor, busca o meu filho, salva o meu filho, né? Tem misericórdia, é esse o ponto, exatamente. Nunca nos esqueçamos, né, que Deus é um Deus de misericórdia.
Deus é um Deus de misericórdia. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, só por causa disso. Amém? Mais alguém? Vamos orar para a gente encerrar então? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é fiel. Nós descansamos na fidelidade da Tua palavra e no poder do Teu Espírito que convence corações. Nós descansamos, Senhor, nesse estudo que nós estamos fazendo, de que o Senhor há de nos fazer pais melhores. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso anseio. Que o Senhor ganhe os nossos corações de homens, principalmente nós, líderes dos nossos lares, para termos um compromisso mais sério com o Teu reino e com a Tua palavra. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, como também a mim, porque somos tão indolentes e preguiçosos de coração. Mas produz arrependimento em nossas vidas, que possamos voltar para Deus em choro, em lágrimas, se for necessário, cairmos no chão em choro, nos revolvendo no pó da terra, mas que nós nos arrependamos de sermos pais e maridos tão negligentes, mas que busquemos graça e misericórdia em tempo oportuno diante do Teu trono, para que alcancemos graça e misericórdia, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que conhece cada uma das nossas limitações, pecados e falhas. Ajuda-nos, Senhor. Promove isso dentro de nós. E edifica os nossos lares sobre a rocha. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.